Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Caderno 33. Direito Civil, Atos Unilaterais e Títulos de Crédito. E aí, imagina o seguinte cenário. Alguém prega um cartaz num poste do bairro oferecendo R$ 10.000 de recompensa pelo cachorro perdido. Clássico. Um momento de total desespero. Pois é, só que uma hora depois a pessoa cai na real, percebe que não tem esse dinheiro e entra em pânico. Será que dá para simplesmente ir lá e arrancar o cartaz? Ou, pensando numa situação ainda mais extrema no mundo dos negócios, e se alguém assina uma nota promissória completamente em branco e entrega na mão de um credor? Como é que a lei lida com essas promessas, sejam de papel ou de palavra? Olha, é o tipo de situação que parece super corriqueira, né? Mas que esconde umas armadilhas jurídicas gigantescas. O objetivo do nosso mergulho no material de hoje é justamente desmistificar esses conceitos. E fugir das pegadinhas, com certeza. Exato. Vamos mapear o que as bancas de alto nível, e aqui com um foco bem especial na FGV, adoram usar para derrubar candidato. A ideia é transformar essa teoria toda em conhecimento aplicável, sempre seguindo aquele raciocínio bem estruturado do professor Lessa. Certo. Então vamos desempacotar isso tudo, começando por essa história do cachorro perdido. No direito civil, a gente coloca isso na caixinha da promessa de recompensa, que é um ato unilateral. A dúvida que fica, para quem está ouvindo, é: se o cartaz já está na rua, qual é a regra do jogo para desistir? Dá para simplesmente mudar de ideia? Então, a resposta do Código Civil, lá no artigo 856, não é um simples sim ou não. Tudo vai depender de um fator que é determinante, que é o prazo. Como assim o prazo? Tipo assim, se o anúncio diz recompensa válida para quem achar o cão nos próximos 5 dias, a lei é implacável. Durante esse período, a promessa é absolutamente irrevogável. Ah, então não tem volta. Nenhuma. Ao fixar um limite de tempo, o promitente abre mão do direito de desistir. A lógica por trás disso é puramente a segurança jurídica, sabe? A lei está ali para proteger a expectativa que foi gerada na sociedade. Tá, mas peraí. E se não tiver prazo nenhum? Se o cartaz disser só recompensa de R$ 10.000 e ponto final, aí pode revogar. Sim, nesse cenário a promessa pode ser revogada a qualquer tempo. Mas, e esse é um grande mas, tem uma condição crítica que o professor Lessa sempre destaca. A revogação exige exatamente a mesma publicidade do anúncio original. Caramba! E por que essa exigência tão engessada de usar a mesma publicidade? Pensa no impacto prático disso. Imagina que a promessa de recompensa passou no horário nobre da televisão. Nossa, o alcance é gigante. Exato. Milhares de pessoas podem ter gasto dinheiro com gasolina, perdendo tempo rodando a cidade atrás do cachorro. Aí não dá para tentar revogar essa promessa colando um avisinho minúsculo no mural da padaria da esquina. Não faria sentido nenhum. A revogação precisa ter o mesmo alcance, justamente para garantir que quem estava procurando de boa fé seja devidamente avisado de que o acordo foi cancelado. Isso faz todo sentido prático. É um equilíbrio bem fino entre a liberdade de quem prometeu e a proteção de quem acreditou, né? Agora, o fichamento estratégico do caderno 33 traz uma situação que é a cara da FGV. Parece até cena de filme. Ah, a corrida pelo cachorro. Isso. Imagina que o cachorro está num parque e duas pessoas que nem se conhecem encontram um animal exata e simultaneamente. E aí, quem é que leva os R$ 10.000? Olha, a banca adora usar essa situação para testar a precisão técnica de quem está fazendo a prova. Se a execução for rigorosamente simultânea, a lei manda ratear o prêmio. Ou seja, divide no meio. Isso, em partes estritamente iguais, fica 5.000 para cada um. Mas, se houver uma mínima ordem cronológica, a regra vira de cabeça para baixo. Quem achar e comunicar primeiro, leva tudo sozinho. Sério? Sem divisão? Sem divisão. Não importa se a outra pessoa se dedicou mais, correu mais ou chegou só 5 minutos depois. A lei foca no resultado e na cronologia e não no esforço. Entendido. E isso cria uma ponte muito interessante para a nossa discussão, porque a gente começou falando sobre o dever de pagar o que se prometeu publicamente. Mas e quando a situação envolve pagar o que não se devia? O famoso pagamento indevido. Exato. O material traz um conceito fascinante sobre obrigações naturais.
Vamos imaginar um cenário aqui. Uma pessoa vai para os fundos de um bar e aposta alto num jogo de cartas não regulamentado. Aí ela perde, paga a dívida na hora, em dinheiro vivo. Certo? Mas no dia seguinte, a pessoa descobre que dívidas de jogos de azar não podem ser cobradas na justiça. Ela pode virar e processar o vencedor pedindo o dinheiro de volta, alegando um enriquecimento sem causa. Olha aí a clássica casca de banana da FGV. É aí que muito candidato bom escorrega. E a resposta direta é: não. A pessoa não pode pedir o dinheiro de volta. Mas por que não, se o jogo é ilegal? A gente precisa mergulhar no porquê disso. Uma dívida de jogo de azar, ou até mesmo uma dívida que já prescreveu, é o que direito chama de obrigação natural. Ela não perde a sua existência fática, né? O negócio de fato aconteceu lá no bar. O que ela perde é a exigibilidade jurídica. Ah, então quer dizer que o vencedor não poderia usar o Estado para cobrar. Exato. Ele não poderia ir em um juizado especial para obrigar o perdedor a pagar. O Estado não empresta sua força para isso. Mas espera um minuto. Isso não é super contraditório? Se o Estado diz, esse jogo é ilegal e eu não te ajudo a cobrar, por que ele vira as costas quando o perdedor quer o dinheiro de volta? Isso não acaba sendo um incentivo ao jogo? É uma excelente provocação. Mas o Estado não está incentivando nada. Na verdade, ele está lavando as mãos. O direito aplica aqui um princípio milenar. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Faz sentido. Se o perdedor é maior, capaz, assumiu o risco de participar de uma atividade ilícita e pagou de forma voluntária, a lei veda perentoriamente a restituição. É a regra do solute retentio, que está lá no artigo 882 do Código Civil. Solute retentio. Retenção do pagamento. Perfeito. O Estado basicamente diz: eu não cobro por você, mas se você recebeu voluntariamente, eu também não tomo de você. Olha, eu li uma analogia maravilhosa recentemente sobre isso. Dizia que a obrigação natural não tem dentes para morder e cobrar o devedor, mas tem mãos muito fortes para segurar o dinheiro que já recebeu. O indébito aí não gera direito à devolução. Nossa, é a definição perfeita. O solute retentio é o escudo de quem recebeu. E já que a gente está falando dessa força e fraqueza das obrigações, isso leva a gente direto para o extremo oposto no direito civil. Os títulos de crédito. Isso. Se as obrigações naturais são, digamos, fracas, porque não podem ser executadas judicialmente, os títulos de crédito são a força bruta materializada num pedaço de papel. E aí a dinâmica muda da água para o vinho. A gente sai daquelas promessas de boca, das dívidas de bar e entra no poder autônomo de um documento. O caderno 33 cita o princípio da cartularidade. Que é fundamental. Sim, definindo o título de crédito como o documento estritamente necessário para exercer o direito que está escrito nele. Mas aí o material do professor Lessa lança aquele conceito que desafia qualquer instinto básico de sobrevivência financeira, que é a assinatura da nota promissória em branco. É assustador só de pensar. Para qualquer pessoa comum, isso soa como fraude na certa. A banca não tentaria induzir quem está prestando concurso a marcar que isso é um ato nulo ou ilegal? Com toda certeza tentaria, porque a nossa intuição grita que um documento com a assinatura do devedor, mas sem valor, é uma aberração jurídica. Só que o fichamento estratégico aponta direto para a súmula 387 do STF. E o que ela diz? Que emitir uma nota promissória em branco ou incompleta é perfeitamente lícito. A jurisprudência interpreta a entrega desse papel assinado como um mandato tácito. Mandato tácito. Ou seja, não é uma falha na matriz. É, no fim das contas, entregar uma arma financeira carregada para o credor, dando autorização para ele mirar e apertar o gatilho, preenchendo os dados antes de cobrar. É exatamente essa a lógica. É como dar uma procuração invisível para o credor, de boa fé, claro, preencha os requisitos essenciais, tipo o valor exato e a data de vencimento, antes de mandar esse documento para o protesto ou para execução. Tá, mas vamos forçar o limite dessa regra. E se na hora de preencher esse credor for descuidado e esquecer um requisito formal obrigatório? A lei exige que a expressão nota promissória esteja escrita no corpo do documento, né? Exige, sob pena de nulidade. Então, se faltar isso, o documento é inválido. A dívida morre e o devedor já pode sair para comemorar.
Essa é outra distinção crucial que separa quem realmente entende o direito civil de quem só decorou o artigo. O documento sofre um golpe severo, sim. Ele perde a força executiva dele. Deixa de ser um título de crédito. Exato. Perde aqueles superpoderes processuais que permitem invadir o patrimônio do devedor rapidinho. Mas, e esse é o ponto, baseado no artigo 888, a nulidade formal do papel não apaga a existência do negócio que gerou a dívida. Entendi. É como um super-herói que perde o poder de voar, mas ainda sabe lutar. Ele não pode ir pela via expressa da execução, mas não está derrotado. Boa metáfora. Ocorre o que o direito chama de conversão substancial. O papel falhou, como título executivo, mas se converte numa excelente prova documental. Uma confissão de dívida, por exemplo. O credor perdeu a agilidade, mas ainda pode cobrar por uma ação monitória, que é um pouco mais demorada. A lei não quer saber de enriquecimento sem causa. De jeito nenhum. Um erro de preenchimento não dá passe livre para o devedor não pagar o que pegou emprestado. Ficou claríssimo. A relação de crédito sobrevive. Mas voltando para o título com os superpoderes intactos, a gente tem que entender como essa força circula no mercado. O que nos leva para o endosso. Que é a transferência desse direito assinando no verso do título. Isso. E tem uma dúvida prática no material. Se existe uma nota promissória de R$100 mil e a intenção é repassar só 50 mil para quitar uma dívida com um terceiro, dá para fazer um endosso de 50%? A resposta, ancorada lá no artigo 912 do Código Civil, que o professor Lessa faz questão de destacar, é um sonoro não. O endosso parcial é expressamente nulo. E veja bem, não é só ineficaz, é nulo mesmo. Nossa! Mas por que a lei é tão rígida com isso? Se o dinheiro é de quem tem o título, por que não fatiar o crédito? Pensa no caos sistêmico. Os títulos operam sobre o princípio da indivisibilidade. O objetivo é circular a riqueza de um jeito rápido e seguro. Se a lei deixasse fracionar, uma pessoa pegaria a nota e dividiria para 5 credores diferentes, cada um com 20%. Viraria uma bagunça. Quem ficaria com o papel original? Pois é. E se o devedor não pagar? Quem vai no cartório protestar? Os 5 juntos, de mãos dadas? Isso destruiria completamente a liquidez do mercado. O título é um só, e a viagem dele tem que ser inteira. Fatiar isso criaria um engarrafamento insolúvel no cartório. Mas e se quem emitiu o título quiser barrar essa viagem? Escrever bem grande lá, proibido o endosso. Isso trava a transferência? Não trava. O direito cambiário existe justamente para fazer o crédito circular. Qualquer cláusula inserida ali que tente proibir o endosso é tratada como não escrita. É sumariamente ignorada. Ignorada com sucesso. O título continua passando de mão em mão livremente. Mas nessa de passar de mão em mão tem um risco óbvio, a fraude. Digamos que o título passou por 4 empresas. E aí descobrem que a assinatura de uma delas foi falsificada de forma grotesca. Essa fraude contamina o papel inteiro e livra todo mundo da dívida. De forma alguma. Aí é que brilha o princípio da autonomia, lá do artigo 898. A nulidade atinge só a obrigação específica de quem teve a assinatura falsificada. A vítima não paga nada. Óbvio, a vítima está fora, mas a cadeia não se rompe para os outros. Todo mundo que assinou de forma válida, seja antes ou depois da fraude, continua coobrigado. Cada assinatura é um compromisso autônomo, purificando o título para proteger quem está de boa fé. Uma blindagem impressionante. Mas vamos trazer isso para o mundo real, para o momento crítico em que essa teoria deságua no balcão de um cartório. O Caderno 33 traz aquele caso prático espetacular do Otávio, para explicar a responsabilidade dos bancos. Um estudo de caso sensacional, uma verdadeira aula magna misturando direito notarial e civil. Então deixa eu desenhar a cena para o pessoal. O Otávio assinou aquela famigerada nota promissória em branco, o credor original agiu de má fé, preencheu um valor absurdo que o Otávio nunca deveu e endossou isso para um banco. Aquele pesadelo. O banco, seguindo o fluxo, mandou o título para o tabelionato de protestos. O Otávio chega furioso no balcão do cartório, bate na mesa com uma pasta de provas dizendo que o valor é falso e exige que o tabelião barre o protesto na hora. Como que o direito desata esse nó cego? O procedimento é que,
exige aplicar o que o professor Lessa chama de POP notarial, o procedimento operacional padrão. Primeiro, a gente olha para o tabelião. Ele pode olhar os e-mails, as planilhas do Otávio e barrar o protesto? A resposta é não. Não pode. Não. Baseado no provimento 149 de 2023 do CNJ e na lei de protestos, a análise do cartório é estritamente formal e extrínseca. É tipo segurança na porta de uma balada conferindo a identidade. Ele só vê se a foto bate, não tem autoridade para perguntar da vida pessoal. Palavra, nota promissória, valor, data, assinatura do Otávio, o trabalho do cartório para respaldado. Ele não pode investigar a origem da dívida, a tal da causa debendi. Então brigar no balcão não resolve. Nada. O Otávio precisa buscar um juiz e conseguir uma ordem judicial de sustação de protesto. O cartório verifica a forma, quem julga a má-fé é o tribunal. Certo. Mas aí a fúria do Otávio vai sobrar para o banco, que apontou o título. Numa lente mais crítica, o banco mandou protestar um título fraudado. Não deveria pagar uma indenização pesada por danos morais para Otávio? Para responder isso, a gente destrincha duas súmulas muito específicas do STJ, a 475 e a 476. Tudo depende de uma coisa: como esse título chegou no banco, qual foi a modalidade do endosso no verso. Tá. Primeira hipótese. O que acontece se foi um endosso translativo? Na súmula 475, o endosso translativo significa que o banco comprou o crédito, virou o novo dono da dívida. Se ele comprou o bônus, assumiu o ônus. Os riscos do negócio são dele. Então ele paga a conta? Exato. Se a origem é fraudulenta e tem protesto indevido, o banco responde solidariamente pelos danos morais. Depois, se ele quiser que vá brigar na justiça contra o fraudador originário. Faz todo sentido. Mas e a segunda hipótese, que eu imagino que seja a que mais salva os bancos da prática? O endosso mandato, que está na súmula 476. Aqui o banco não comprou a dívida. Ele é só um procurador, um mero cobrador agindo em nome do credor originário. Nossa, mas isso não deixa os bancos confortáveis demais? Eles processam milhares de títulos, destroem o nome de alguém num protesto e saem ilesos só porque estavam cumprindo ordens? Num primeiro momento, parece muito injusto para o Otávio. Mas pensa na lógica sistêmica. No endosso mandato, o banco é como o carteiro que te entrega uma carta com xingamentos. Você não processa os correios pelo conteúdo da carta, né? Não teria lógica. O banco só vai ser responsabilizado se ficar provado que ele agiu com negligência grosseira, tipo protestar um título todo rasurado, ou se ele extrapolou os poderes da procuração. Fora isso, se estava tudo certinho formalmente, o banco está isento. O Otávio vai ter que processar exclusivamente o credor originário. É fascinante ver como a responsabilidade civil de uma instituição inteira muda só pelo tipo de carimbo nas costas do papel, o que nos traz perfeitamente para a reflexão final do episódio. Em vez de só decorar regra, o caderno 33 mostra os bastidores, o que conecta a impossibilidade de fatiar o endosso, a proteção do título de crédito e a análise cega do cartório. A linha invisível que amarra isso tudo é a tensão entre a segurança jurídica e a intenção individual. O professor Lessa deixa muito claro que o direito civil não é só um monte de regra fria para complicar. Quando o Estado barra a devolução do dinheiro de jogo pelo solute retentio ou blinda o título contra a fraude, ele está tomando decisões macroeconômicas. A proteção do fluxo do rio inteiro é mais importante que investigar cada gota. Perfeito. Se o cartório tivesse que parar tudo e investigar a fundo cada nota promissória, o comércio do país parava amanhã. O direito impõe limites severos e pede formalidades rígidas para garantir a paz social. O sacrifício do Otávio de não poder discutir a fraude no balcão é o preço para a economia rodar com liquidez e confiança todo santo dia. É uma mudança de perspectiva muito poderosa. E fica o convite para quem está nos ouvindo refletir. Até que ponto a segurança do sistema exige ignorar a vontade individual? E se essa análise despertou a curiosidade do pessoal, deixem comentários sugerindo temas específicos de direito civil ou até do notarial, para a gente dissecar nos próximos episódios. Isso aí. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal
e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!